Olá amigos, lição número 4, a parte de quinta-feira, salvo pelo poder de Deus, como Deus nos salva. Este é o título da lição da semana e a parte de quinta-feira vem falando sobre que a salvação é um dom de Deus. Quando se fala em salvação do ser humano, podemos até imaginar que uma pessoa com uma vida consagrada, uma pessoa que dá esmolas, uma pessoa que ajuda os pobres, uma pessoa que trabalha na igreja, uma pessoa que tem assim gentileza em tratar os outros, uma pessoa que tem cortesia, uma pessoa que tem assim solidariedade em ajudar os pobres. Geralmente nós pensamos que isso influencia na salvação, mas infelizmente essas nossas obras têm que ser fruto da salvação e não para nos salvar. Por isso o profeta Isaías disse que as nossas justiças, ou a nossa justiça, baseada em obras, é como trapo de imundícia. Isaías 64, verso meia dúzia, Isaías escreveu o seguinte: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Por isso, as pessoas que não conhecem Jesus como Salvador estão numa situação espiritualmente delicada. Estão espiritualmente mortas, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo. Quando a pessoa não conhece Jesus, a pessoa está espiritualmente morta. Depende totalmente de Deus para trazê-lo da morte para a vida espiritual através de Jesus. Não existe outra forma da pessoa conquistar a vida eterna, a não ser através do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele disse que ele era a porta do aprisco. As ovelhas têm que passar por ele para chegar na eternidade. Ellen White, no livro Fé e Obras, na página 73, escreveu o seguinte: não existe autossalvação. Ora, podeis apegar-vos à vossa justiça e pensar que, procurando fazer o que é correto, vocês possam, afinal de contas, ganhar a salvação. Ela disse: infelizmente, não podeis fazer isso. Só Cristo é que pode realizar isto em nós e por nós. Então não há autossalvação. Por isso que as pessoas podem tentar ser boazinhas, fazer tudo direitinho para tentar conquistar o céu, mas não vão conseguir. Tem que ser através de Jesus. As boas obras são frutos assim da salvação obtida em Cristo Jesus. Uma vez salvo, a pessoa passa a realizar obras que é fruto da salvação e não para se salvar com aquelas obras. Pergunta número 5, de acordo com o apóstolo Paulo, quem nos salvou? E o que significa essa salvação? Leia Efésios capítulo 2, principalmente os versos 8 a 10. O verso 1 diz assim: e Deus nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que muito tempo nós andamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também são. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E ele acrescenta: pela graça sois salvos. Verso 8, Efésios 2, verso 8 a 10, ele acrescenta: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus programou as boas obras que resultam assim em uma santificação. As boas obras é fruto de uma salvação obtida em Cristo Jesus. Não fazemos boas obras para nos salvarmos, mas porque estamos salvos. Então a resposta é de acordo com o apóstolo Paulo: quem nos salvou? E o que significou essa salvação? Resposta: na visão de Paulo, Deus operou a nossa salvação. Nenhum ser humano consegue obter salvação por si só.
Isso é um dom de Deus. Uma pessoa que caiu no poço, passou muitas horas tentando sair de lá e não conseguiu. Só conseguiu quando um bombeiro chegou, gritou o nome dele, jogou uma corda, o homem estava ferido, o bombeiro desceu, colocou o homem numa cesta, deu ordem e ele foi levantado até o topo, até a boca do poço, e de lá foi retirado. O ser humano caiu no poço do pecado. Não há como sair sozinho. Tem que ser com a ajuda divina. O amor inexplicável de Deus movimentou a graça para alcançar os pecadores através do Senhor Jesus Cristo, ressuscitando-nos da morte espiritual e dando-lhes nova chance de vida, com um caminho traçado para chegar à vida eterna e às regiões celestiais, usufruindo nesta vida muitas bênçãos espirituais. Por isso, Deus nos concedeu nova vida e transformação pelo Espírito Santo. Uma senhora inglesa, já de certa idade, era alcoólatra inveterada. Ela levantava-se muito cedo, umas 5 da manhã, ia para o local perto do metrô e ali ficava cantando alguma coisa para ganhar algum trocado e esperar algum bar abrir para que ela pudesse beber uns 2 copos de cachaça. Alcoólatra inveterada. Ela um dia voltava para sua miserável casa. E quando chegou na sua casa, olhou mais uma vez, ainda havia 2 horas para qualquer bar abrir. Ela entrou na casa dela desiludida, desesperada, com vontade de beber qualquer coisa. Se tivesse álcool de limpeza, ela beberia, mas não tinha nem álcool de limpeza. Ela caiu ajoelhada e declamou a única frase que ela conhecia. Ela tinha ouvido um hino que dizia: Jesus me ama e me vê. Ela ajoelhou-se e começou a dizer: Senhor Jesus, se o Senhor pode fazer alguma coisa por mim, eu clamo ao Senhor do fundo do meu coração, faz alguma coisa por mim. Imediatamente ela sentiu assim uma espécie de uma transformação. Parece que seu paladar mudou de repente e ela pegou uma aversão por bebida alcoólica e nunca mais colocou nada alcoólico na boca. Estava curada pelo poder de Deus. Foi transformada e hoje essa mulher, ela vive em novidade de vida, ajudando muitas pessoas a se livrarem dos vícios e virem a Jesus como Salvador. Por isso, podemos dizer que o apóstolo Paulo tinha razão. Cristo nos vivificou, nos ressuscitou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Ele nos tirou da morte para a vida. Por isso, Ellen White escreveu no livro Ciência do Viver, página 62, o seguinte: quando eu me aproximo de Cristo, segundo a sua palavra, cumpre-me acreditar que recebo sua graça salvadora sobre a minha vida. A vida que agora vivo, devo viver na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando nos aproximamos de Jesus, não tem como não ser transformado. E a pessoa modifica a vida através do Espírito Santo. Aí começa um novo processo. É o processo da santificação. É andar com Cristo. Chama-se processo da santificação. É também uma obra do Espírito Santo, nos santificando para que através da nossa conduta cristã, outros possam encontrar Jesus como Salvador. Essa é a rotina divina para a salvação de todo aquele que crê. Deus nos abençoe. Possamos agradecer a Deus porque Ele nos encontrou, Ele nos salvou, Ele, assim, por sua graça, nos deu a benevolência de sermos salvos através de Cristo. Aceitamos, cremos, aceitamos, nos arrependemos, nos entregamos a Ele pelo batismo e agora nossa vida é um espelho do que o Espírito Santo está fazendo em todos nós. Que o Senhor nos abençoe. Que esse assunto se torne uma bênção para a nossa vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela salvação que o Senhor providenciou através de Cristo Jesus. Pela graça somos salvos. Nós te louvamos por isso e pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guie até chegarmos ao céu pelo teu santo poder. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Que o Espírito Santo guie sua vida nesta quinta-feira e que você possa usufruir dessa graça maravilhosa que Deus nos concedeu, que é a salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém.